De volta no Giro Esportivo da TV Plan com todas as notícias do futebol brasileiro, rodada da Série A do Brasileirão e olha, primeiro jogo que nós vamos falar e foi um jogaço, viu gente? Foi entre Flamengo e Palmeiras, 4-2 pro Alviverde, placar final, mas faça-se justiça, viu? O Flamengo mereceu a vitória, foi superior durante a partida toda e depois disso não conseguiu, viu? O Palmeiras abriu o placar no comecinho da partida com o Jackson, um gol de cabeça depois de um escanteio e depois ainda só no segundo tempo, viu? Ederson, lembra aquele que eu apresentei aqui no Giro Esportivo? O rapaz veio da Lazio, fez os 2 gols, viu? O gol de empate e da virada. 2-1 para o Flamengo, a bola resvalou, mas ali a zaga do Palmeiras está uma baba mesmo, viu? Depois ainda o gol de cabeça até parecido com o gol do Palmeiras, viu? Mas assim mesmo o Fernando Praz não conseguiu alcançar. 2-1 para o Flamengo, aí para aquele palmeirense que pensou que seria aquele sapeca da equipe do Flamengo, mas não, ó, foi esse gol horrível que foi feito também, o Cleiton Xavier que conseguiu cabecear, mas foi dado gol contra ainda durante a partida, hein? Só que depois o que aconteceu foi o seguinte, o Cleiton Xavier conseguiu fazer essa jogada, 2-2, depois 3-2 com este gol, e olha, ainda... O que aconteceu foi Dudu, gente. O Dudu conseguiu desencantar, fez o gol, o terceiro gol. E olha, foi contra-ataque, o Flamengo ainda assim estava pressionando, estava melhor na partida, o goleirão César não conseguiu defender e ainda Alexandro conseguiu fazer o gol, saiu comemorando muito, dizendo que mandava ali, Palmeiras, aqui não, viu Flamengo? Ele quis dizer, gente, mas foi um detalhe, viu? O Flamengo mereceu a vitória, foi superior, Palmeiras que precisa melhorar o setor do meio de campo para trás. Tem bons atacantes, até tem bons meia-atacantes, mas não conseguiu esboçar um bom futebol. Mas nesse jogo teve polêmica também. Nós vamos a algumas imagens que mostram 2 supostos pênaltis. Nenhum desses 2 foram marcados pelo técnico Igor Benevenuto. Olha, faltou um pouquinho de senso, mas é um detalhe que esses pênaltis para mim não foram tão claros, viu? Foram 2 marcados, Paulo Guerreiro, que se envolveu com uma jogada com o Fernando Praz e também uma outra jogada que foi com o jogador Pará do Flamengo, mas também, ó, foi mais simulação do que tudo. 4-2 placar final, Palmeiras vence, consegue 3 pontos e entra ali, encosta no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro time paulista que tropeçou, mas tropeçou feio, viu? Foi o São Paulo contra o Goiás. O Goiás deu uma sapatada lá no São Paulo, conseguiu uma grande vitória por 3-0 e olha, de quebra, ainda deixou o São Paulo para trás, deixou o São Paulo ali só pensando nessa vitória, viu que é aquilo, gente. Saiu muita zoeira contra o São Paulo que vinha empolgado depois de ter vencido o Figueirense, agora ficou feio pro lado dos São Paulinos, viu? Placar final 3-0 pro Goiás, fora o sufoco que o São Paulo sofreu no jogo inteiro, bem que tentou ainda esboçar aquela reação, bem que tentou ainda fazer pelo menos um golzinho de honra, né, gente? Mas não deu nada certo para a equipe do São Paulo. O Goiás deitou e rolou mesmo, olha lá, sem marcação, o jogador sai para marcar na esquerda, esquece lá do meio, então merecida a vitória do Goiás, foi superior frente ao São Paulo. São Paulo já traz como exemplo esta derrota em 3-0. Outra partida foi do Lanterna Absoluto e foi o conflito dos desesperados, viu? O Vasco enfrentou o Coritiba e para quem pensou que seria 0-0, que não teríamos nenhum gol na partida, no finalzinho, gente, o Vasco estava até comemorando este 1-1, foi estreia de Nenê, estreia de Jorge Henrique, esse gol na sorte, dentro da zona de rebaixamento, as duas equipes, e mesmo depois desta derrota, viu, teve mudança na equipe. Jorginho é o novo técnico do Vasco, porque não estava dando certo o Celso Roth, mas na minha opinião, falta muito jogador, viu, mesmo com o Nenê, o Jorge Henrique, eu disse, são 2 jogadores de qualidade, mas falta, parece que o time inteiro. Não se pode só manter o foco em 2 jogadores em particular, e o técnico Celso Roth bem que tentou, mas já está fora. Caiu da equipe do Vasco, agora é Jorginho o que assumiu a equipe. Para fechar a rodada, o outro 0-0 que tivemos, mas esse foi emocionante, viu? Atlético Paranaense versus Santos, teve pênalti para a equipe do Santos, defendida pelo goleiro Everton do Atlético Paranaense, e ainda o Santos foi superior? Foi. Jogou melhor? Jogou. Mas muitas vezes o que falta é isso, essa eficiência na finalização. E foi
exatamente o que faltou para a equipe do Santos. O Atlético Paranaense chegou, mas chegou muito mal durante toda a partida. Essa foi uma das chances mais claras do jogo, que faltou ainda mais finalização. Então, a finalização tem sido consenso que está faltando muito para os nossos jogadores, para o nosso futebol brasileiro, viu? E aquilo, até para o pênalti, viu? Tá faltando até qualidade para o pênalti. Ali foi o pênalti marcado pelo juizão para a cobrança, mas foi uma linda jogada, viu? Foi uma linda defesa do goleirão, pegou lá no limite mesmo, a bola ainda foi para cima, defesaça, gente, defesaça. Bom goleiro Everton, depois tem que ser aclamado mesmo pelos seus companheiros de equipe. Placar final 0-0, o Santos, que precisava dessa vitória até para se firmar no campeonato, deixa para trás depois de uma cobrança de pênalti. Mas vamos à nossa classificação, a Série A do Campeonato Brasileiro, que mantém-se o líder, o Timão. O Corinthians tem 40 pontos e agora abriu bem lá em cima, viu, gente? Agora tá tranquilo, já que o Atlético Mineiro segue atrás com 36, ou seja, mesmo se o Corinthians perder a próxima e o Atlético vencer, o Corinthians mantém-se líder da competição. O Grêmio e o Fluminense fecham o G4, o Palmeiras, depois dessa vitória, vai para a 5ª colocação. O São Paulo perdeu, mas está ali em cima ainda com 31 pontos. O Sport com os mesmos 31 pontos. O Atlético Paranaense com esse empate na 8ª colocação. Chapecoense 28 e a Ponte tem 26 pontos para fechar a primeira parte da tabela. O Internacional com 25 empatou mais uma. O Santos empatou em 24 pontos. O Flamengo 23 depois dessa derrota, viu? Tinha se reerguido, mas já tá descendo ali, tá feia a coisa, viu? O Cruzeiro, na 14ª colocação, tem 22. O Figueirense e o Avaí tem 20, viu? Aí a zona da degola, o nosso Z4 em 17º Goiás. O Coritiba conseguiu subir um pouquinho, o Joinville na 19ª colocação, mas vem melhor, vem até que com qualidade em 20º lugar, gente. Em último lugar, o Lanterna é o Cruz Maltino Vasco. Tem que melhorar e olha, agora eu quero ver o que Eurico Miranda está pensando, o que ele está falando. Ele vai lá, põe a boca no trombone e agora fica quietinho, né, gente? Colocou o Jorginho, mas vai me desculpar, o Jorginho é técnico lá de baixo, é técnico lá da Série B, mas vamos acreditar no nosso Vascão. Vamos ao meme da rodada eleito deste fim de semana. O zoado foi o lance, gente. Foi o lance do Corinthians, lembra que eu me referia à polêmica? Foi bem a arbitragem, segue o jogo. Então, ó, só pra gente ilustrar melhor isso, foi um lançamento feito lá de trás pelo meio-campista do Avaí. O jogador do Avaí em posição, no meme, irregular, mas na verdade estava em posição legal. A bandeirinha levantou seu instrumento e depois foi gol do Avaí, mais gol irregular, gol anulado da equipe. E olha, se fizesse esse gol poderia ter sido outra história, mas o detalhe, assim mesmo, temos que reconhecer que o Corinthians está bem, temos que reconhecer que o Corinthians está como uma das favoritas para o título em 2015. Nós vamos para o nosso último intervalo e em seguida, agora sim, vamos falar da Caldense, viu, gente? Perdeu, não podia ter perdido dentro de casa. Fique ligado.